mais do que canções, mais que orações. Otton Cardeal, guitarra. Matheus Felipe, contrabaixo. Luiz Felipe, vocal. Renato, bateria. Ítalo, guitarra. Matheus Santana, teclado. Que minha vida seja consagrada para o teu. O nome da banda ela surgiu depois de muita pesquisa. A gente estava, como toda banda, tentando encontrar um nome que fosse diferente, que fosse marcante. Então a gente, a princípio, era somente Atrios, né? Ministério Atrios, por fazer parte de um ministério, de uma igreja. E então veio a necessidade de se complementar o nome Atrios, que era com O, para um outro nome ou uma outra letra para diferenciar das bandas que já existiam. Então a gente começou a conversar entre nós mesmos e aí a gente entrou em consenso entre Atrios 7. E o Atrios significa sala, lugar, né, espaço. No Antigo Testamento, o Atrios ele, era uma parte do tabernáculo onde existiam dois átrios, o átrio externo e o átrio interno. E a gente buscou se referir muito ao átrio interno, por ser o lugar onde a adoração era realizada ao Deus vivo de Israel. E a gente preza muito pela adoração. E o 7 veio complementando como o número da perfeição, o número de Deus, né? Em que traz os 7 eu sou de Jesus, traz os 7 Espíritos de Deus. É um número presente e que é considerado o número perfeito. Em teus braços encontrei o amor que tanto procurei. Nós nos inspiramos basicamente no estilo rock alternativo britânico, americano, australiano, né? Temos como referência bandas internacionais como Hillsong United, Matt Redman, né? Temos também referência do David Crowder Band, né? E também temos algumas referências nacionais como Fernandinho, Livros para Adorar, né? Principalmente a questão dessa pegada do rock internacional, né? Pelo fato de ser um estilo que está começando a ser explorado no Brasil nos últimos anos, né? É algo que a gente se identifica e gosta muito de tocar. Então a gente se baseia nesse tipo de gênero. Que minha vida seja consagrada para o teu louvor. Bom, a banda ela surgiu, na verdade, de uma maneira um pouco espontânea. A gente participava de um grupo de jovens e adolescentes, e aí, num determinado trabalho na igreja, o irmão solicitou alguns adolescentes que tocassem alguma coisa. Eu já tocava um pouquinho de violão, o Matheus também, o Luiz Felipe até então cantava, mas a gente ainda não tinha tanto contato. E aí surgiu a necessidade de preencher naquele dia um ministério de louvor. Então a gente se reuniu, eu, como não tenho vocação para cantar, arrisquei cantar e não deu certo. Aí o nosso amigo Felipe estava chegando na igreja para trazer uma encomenda e aí nós o visualizamos e chamamos ele para ele pudesse estar nos ajudando. Foi o primeiro culto, o segundo culto, e aí até hoje a gente está presente. Não fazemos mais parte do ministério da igreja, somos uma banda independente, mas foi isso. E o Felipe veio fazer parte disso. Bom, gente, eu fui pego de surpresa no dia, fui induzido, né? Mas Deus tinha um propósito. A gente teve várias formações. Começamos a nossa banda com 4 integrantes, né? 3 que somos remanescentes, que é o Otto, o Matheus e eu, né? O Renato, o Ítalo e o Matheus vieram alguns anos depois. A gente já teve 3 formações diferentes, né? Outras pessoas que passaram pela banda no início, na sua trajetória, né? E hoje a gente está com essa formação
atual, né? Como o Otto já disse, hoje nós não pertencemos mais à igreja, somos uma banda independente, estamos caminhando nesse processo, nesse propósito, e graças a Deus o Senhor tem nos sustentado até aqui. Lembrando que não pertencemos mais ao ministério de igreja, mas cada um aqui pertence a uma comunidade diferente cristã, né? Temos aqui Batista, Assembleia, a Igreja Evangélica e outras denominações. Foi árduo, suado pra caramba. Teve um momento que a gente chegou a levar alguns equipamentos para fazer uma gravação experimental no antigo local de ensaio. Isso ajudou muito a gente, porque não tinha experiência com estúdio, onde cada um pode desenvolver melhor uma técnica, eletrônica, adaptação básica de estúdio mesmo. Isso ajudou bastante a gente. Outra coisa importante foi na hora de entrar em estúdio, entramos com algumas noções do que iríamos fazer já em algumas músicas. Isso facilitou muito o andamento do trabalho, porque para durar mais de 6 meses, porque o trabalho de estúdio tem música que é um dia para botar, uma semana para colocar um detalhe de guitarra, de contrabaixo, mas a gente foi desenvolvendo indo para o estúdio diariamente, entrando às 8 da manhã, saindo 10, tendo que a gente suando pra caramba, gastando energia, gastando dinheiro do irmão Otto. Da banda Do contador. Mas foi bacana. E o CD tá no forno já, preparando ele pra ser lançado. Na verdade o CD já tinha uma ideia dele desde 2010. Embora hoje é difícil uma banda chegar ao projeto do CD, pelo fato das dificuldades que se tem nesse mercado. Realmente hoje todo mundo baixa uma música na internet e o apoio que o músico e as bandas têm, os cantores principalmente, é realmente de se manter através de shows, através de eventos. E realmente é difícil a gente ter uma renda que possibilite então fácil acesso à gravação. Mas desde 2010 vem a ideia e 5 a quase 6 meses agora que a gente está chegando, foi o período que a gente utilizou para produzir esse trabalho. Bom, no início, assim, a gente teve, como ninguém trabalhava, e era uma banda que estava começando, nós tivemos primeiramente a ajuda dos nossos pais, né? A mãe do Luiz Felipe foi uma das pessoas que, dentre os nossos pais, foi a mulher que realmente nos abraçou e acreditou nesse ministério. Eu lembro que a gente várias vezes vendeu salgados na praça, em festividades da igreja, em época de eleições, e a gente foi batalhando aos poucos e Deus foi nos abençoando. Com o passar do tempo a gente começou a trabalhar, cada um começou a ter sua renda, e aí vieram os sonhos, né, de ter um instrumento melhor, de ter os instrumentos da própria banda para a gente não ficar pedindo emprestado a um ao outro. Eu lembro que teve uma situação engraçada, que a gente foi buscar uma bateria num bairro que era uma distância de uns 5 a 6 quilômetros, nas costas. O Felipe levava uma peça, eu levava outra, o Matheus levava outra. E aí a gente ensaiou, a gente foi pegar essa bateria no início da tarde, ensaiamos umas 2 horas. E aí o dono da bateria ligou pedindo de volta. Rapaz, eu preciso da bateria hoje aqui e tal. E agora? Levar de volta. Todo mundo já cansado do ensaio de ter pego a bateria. Nós retornamos com a bateria. E esse é um dos pontos que a gente, assim, hoje dá risada, mas foi muito difícil a gente chegar até aqui. Fora isso, a gente tem sempre os fechamentos com cachê, com ofertas. Nós temos de eventos fechados, de congresso. E agora a gente tem batalhado por esse CD,
Deus tem nos dado a graça e a misericórdia de estar gravando e trabalhando nele, que as pessoas possam estar curtindo o nosso som e entendendo qual é a principal mensagem, né? Que Jesus salva, liberta e cura de toda dor, de toda corrente que está aprisionando as pessoas neste mundo tão duro e quebrado que temos vivido. Então essa é a mensagem, é pregar Cristo, independentemente de placa de igreja, independentemente do que eu acredito com relação a costumes, a dogmas humanos. Nós cremos na palavra, no Evangelho, naquilo que nosso Mestre Jesus Cristo nos deixou como ordenança. Amar o nosso próximo, e esse é o nosso foco. Essa música, O Que Eu Darei a Ti, nós escrevemos juntos, eu, o Otto, o Matheus Felipe, o Matheus Santana, né? O objetivo dessa música foi externar a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? Da mesma forma que o salmista Davi na Bíblia, né? Ele chegou a dizer a Deus, né? O que eu darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito, né? Então essa música tem o objetivo de trazer, né, a gratidão que temos pela obra que Deus fez em nossas vidas, né, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz, né? As outras músicas do CD também são músicas de autoria nossa e outras são versões de músicas internacionais, como a O Adore, que é o David Crowder, né? E outras canções do Chris Tomlin também, a gente tem uma versão da música dele, né? E do Ministério Livre para Adorar, né? Mas basicamente o objetivo desse CD é de levar uma mensagem, né? Como o Paulo já disse, essa mensagem é relativa a Jesus Cristo, né? Nosso objetivo como banda é de trazer o reino de Deus, né? Da mesma forma que a palavra nos ensina que o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então nós acreditamos nisso, né? E temos trabalhado em prol disso. Nosso som é um som jovem, né? Voltado para os jovens. Temos o objetivo de alcançar os jovens com o nosso som, né? E principalmente com a nossa mensagem, né? Eu sempre costumo dizer que a música para nós é importante, né? Mas às vezes ela se torna um pretexto, porque o mais importante para nós é a mensagem que está contida dentro dela. Nós temos sonhado com esse projeto há alguns anos. Desde o primeiro momento, assim, nós talvez não pensaríamos que chegaríamos a gravar um CD, mas tudo acontece com a permissão de Deus, e se nós estamos aqui é porque Deus permitiu. E nós temos sonhado alto, assim, nós queremos levar uma palavra, como já foi dito aqui, para os jovens, porque por mais que nós cheguemos a tocar em todo o Brasil, não sei, na região, mas nosso propósito maior, nosso sonho mesmo é totalmente espiritual, de que as pessoas sejam salvas, sejam libertas. Rapaz, eu fui abençoado quando vocês ministraram, Deus tocou em mim, porque eu cheguei aqui de tal forma, cheguei triste, mas a partir do momento que vocês ministraram, eu vou aqui, eu estou saindo feliz. E nós temos a certeza que a maior recompensa que Deus pode nos dar é levar uma palavra de amor e as pessoas serem realmente transformadas por este louvor, por esta palavra. O Renato chegou agora, novo baterista da banda, precisou remanejar dentro da banda o antigo baterista, que era o Matheus Santana, que hoje é tecladista, por conta da dificuldade de se encontrar tecladista na região.
região com potencial, liberalidade para os horários de ensaio. Então a gente preferiu procurar um baterista à altura do que o Matheus já tocava, e graças a Deus encontramos o Renato, que é um amigo nosso já conhece a banda e que toca muito bem também. Então a gente está compondo uma equipe de músicos de qualidade. Então, pessoal, assim que o Otto me procurou para falar sobre a banda, precisava de um novo baterista. Eu logo de cara eu não cheguei nem a pensar 2 vezes, falei que estava à disposição dele assim que ele precisasse. Um dia depois ele me deu a notícia que dentro de alguns aqui de nossa região eu fui o selecionado. Estou feliz, estou alegre com os meninos. Vou falar não. Onde vai falar? Sim, tem que lembrar aqui, galera, porque tá Tem que saber da pergunta, né? E pede na pesca aí. A primeira Preste a coisa, eu e ele que é novo na banda, não sabe nada da banda. Pergunta não, que a gente vai saber. Pergunta é a primeira, vai te... Não, primeiro é perguntar uma pessoa, assim, né? Quem quiser responder, responde. Vai Eu ser não vou saber. beleza. Ai, ninguém vai responder. Eu vou dar risada, ninguém. Não, Não, porque Felipe e Matheus também são da banda do início, da banda. Pergunta o quê? Poxa, negão, você vai falar assim. não, Vai a deixar primeira a gente coisa acessar. é só o nome e o instrumento. Então, Felipe, se prepara que você vai responder aqui. Ah, sim, fique de graça. Fala um pouquinho aí, Ítalo, como é que você tá sentindo? Eu não vou falar nada não. Vai falar aí. Fica à vontade. Falar, rapaz, que tal, Matheus, você não fica quieto. Toda hora tá querem falar com você que nós somos o tempo todo. Aí você me interrompe, fala. Cadê? Eu quero... Só pra falar. Aí eu comecei, parabéns. Ui, Você foi sabe, o sonho, você sabe. devem conversar, isso já Agora vem. diminui o ego. Deixa eu começar aqui. O sonho da banda é vender tantos CDs. Não, é meio poeta, né? Então,